bases que sustentam a credibilidade bíblica e como devemos nos portar diante da realidade na qual estamos inseridos. A Bíblia, um conjunto de livros escritos ao longo de aproximadamente 15 séculos, cujos autores, cerca de 40, entre os quais, especialmente entre os que escreveram os livros que compõem o Antigo Testamento, poucos se conheceram face a face, como Esdras e Neemias, os quais atuaram conjuntamente em Jerusalém. Outros escritores bíblicos que se conheceram face a face foram Lucas e Paulo. No entanto, embora a grande maioria deles tenha vivido em épocas diferentes, dirigindo-se a públicos e localidades diversas, todos os seus escritos apontam em uma única direção, sinalizando que seguiram uma única fonte de inspiração, o Espírito Santo. Trataram sobre a vinda de Cristo e sobre o plano de redenção e salvação dos homens, todos privados da glória de Deus pelo pecado original após a queda do primeiro casal. Essa maravilhosa coleção de livros, a Bíblia, encerra sua mensagem no livro de Revelações, onde nos é transmitida a informação de que Jesus Cristo voltará para buscar sua igreja e julgar este mundo, conforme nos ensina o eminente pregador Hernandes Dias Lopes, quando nos mostra que no livro Apocalipse nos é transmitida a mesma mensagem, que Jesus voltará para buscar sua igreja e julgar o mundo, acrescida de detalhes em cada capítulo desse livro, num paralelismo progressivo. A igreja é o conjunto de todos os que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, lição que nos é transmitida em vários trechos da Bíblia no Novo Testamento, como podemos citar Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, e capítulo 5, versículo 23. Também 1 Coríntios, capítulo 12, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Em Apocalipse, o julgamento do mundo se refere ao sistema absolutamente pervertido, onde Satanás e os anjos por ele subvertidos, ou seja, demônios, em diferentes graus de hierarquia, conforme nos mostra Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Embora ainda sob restrição imposta por Deus, pois não podem impedir que os escolhidos pelo Pai recebam como solo fértil a boa semente, Satanás não cessa de lutar contra nós, que não devemos subestimá-lo nem superestimá-lo, mas enfrentá-lo pela fé no poder do sangue de Cristo. Sim, pela porção de fé com a qual Deus nos agraciou, que é alimentada pelo ouvir a sua palavra, conforme registra Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Usando as armas que nosso Pai Celestial nos deixou, que são orar e vigiar sem cessar, ou seja, permanecer em espírito de oração, obedecer e temer a Deus, pois somente Ele é Senhor Todo-Poderoso. Assim,
vemos que estamos em meio a uma batalha espiritual. Portanto, devemos usar armas espirituais, entre as quais também se incluem jejum, oração e prática dos ensinamentos de Jesus, o unigênito Filho de Deus, que existe na segunda pessoa da Santíssima Trindade desde sempre, o qual veio em carne, concebido em Maria, pois nele não pode haver qualquer vestígio de pecado, e isto tornou necessária a ação do Espírito Santo para que não lhe fosse transmitida a mácula do pecado original. Maria recebeu a maior honra que um ser humano pode receber: ser realmente mãe do homem Jesus Cristo, o único que, sendo 100% homem, também é 100% Deus. Por isso, Deus a avisou através do anjo Gabriel, de acordo com o que nos diz Lucas no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 28. E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. No versículo 38 deste mesmo capítulo, disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Salta à vista de quem não somente lê a Bíblia, mas a estuda mediante prévia oração, sob orientação do Espírito Santo, a precisão histórica e geográfica do seu conteúdo, o fato de que em nenhum momento qualquer dos seus escritores, os heróis, ou seja, homens que se destacaram na narrativa bíblica, sofreram qualquer tipo de maquiagem, tendo suas limitações e falhas encobertos, o que evidentemente corrobora a honestidade do seu conteúdo. Os apóstolos, aqueles que mais proximamente estiveram com Jesus, recebendo seus ensinamentos e testemunhando seus milagres, todos encerraram sua passagem por este mundo pelo martírio, exceto João, o qual, embora torturado por ordem de Domiciano, considerado por sua maldade Nero redivivo, quando mandou imergir esse apóstolo em óleo fervente, foi o único que faleceu de morte natural após ser libertado do seu exílio na ilha de Patmos, depois da morte de Domiciano e havendo voltado a pastorear a igreja em Éfeso, situada na região da atual Turquia. Isto de acordo com a tradição cristã e relatos históricos como os de Irineu e Eusébio. Quando os apóstolos de Jesus começaram a cumprir com ousadia a missão para a qual o Messias os enviou, quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, havia pessoas que tinham testemunhado os fatos por eles narrados em suas pregações. Você supõe que alguém enfrentaria a morte sacrificial pela qual os apóstolos passaram, caso tivessem contado histórias por eles inventadas? Sobre Jesus e o que ele determinou que fizéssemos, encontramos registrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Isto foi registrado por Paulo de Tarso, baseado em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o retirarás no mesmo dia,
porquanto o pendurado é maldito de Deus, citando a lei no Antigo Testamento, a qual encontramos neste versículo. Disse-nos Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 19: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. É a vontade de Deus que seus escolhidos sejam irresistivelmente atraídos por suas palavras. Nós não sabemos quem são eles, os que têm seus nomes escritos no livro da vida. Por isso nos manda o Senhor pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo a toda criatura, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Assim devemos estar preparados para falar a respeito de Deus em qualquer momento, seja favorável ou difícil. Evidências do amor de Deus para conosco. Encontramos referências ao plano de salvação concebido por Deus desde os tempos da eternidade nos textos seguintes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Estas foram palavras que nos transmitiu Paulo ao falar a Timóteo sobre a fé sincera deste seu discípulo, a qual primeiro teve a sua avó Lóide e também sua mãe Eunice, fé que o apóstolo cria que havia em seu discípulo e disse nos versículos 7 a 9, porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 25. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva
e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O conteúdo bíblico é confirmado por muitos achados arqueológicos. A maioria dos manuscritos achados pela pesquisa arqueológica foram encontrados no Oriente Médio porque seu clima intensamente seco preservou documentos escritos em materiais frágeis como pergaminho e papiro. Nas cavernas do Qumran, um local próximo ao Mar Morto, e também de Jerusalém, distando desta cidade 64 quilômetros, foi o local onde um jovem beduíno, portanto árabe e nômade e pastor de ovelhas, saindo à procura de uma ovelha desgarrada, jogou uma pedra dentro de uma caverna, tentando espantar a ovelha caso lá estivesse. Todavia, ouviu o barulho de pote de barro quebrando pelo impacto da pedra e, curioso, entrou na caverna, encontrando jarras de argila com muitos manuscritos em seu interior. Isto ocorreu em 1947 e veio a representar a maior descoberta arqueológica da história bíblica, motivando grande busca em outras cavernas dessa região, sendo encontrados mais de 900 manuscritos e milhares de pequenos fragmentos de outros, contendo registros de quase todos os livros que compõem o Antigo Testamento. Conforme o método de datação dos achados arqueológicos, o carbono 14, esses documentos foram considerados como dos séculos II e III. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia nos informa que o seu conteúdo veio de Deus. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Jesus se refere ao Antigo Testamento como palavras verdadeiramente de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas que homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, há mais de 300 profecias sobre o Messias, cumpridas por Jesus Cristo no Novo Testamento, conforme estudiosos bíblicos. Os manuais de escatologia, ou estudo dos acontecimentos do fim do tempo, contêm estimativas de que há mais profecias registradas na Bíblia relacionadas à segunda vinda de Cristo que da primeira. Muitas profecias bíblicas se cumpriram no curso da história da humanidade, incluindo referências a datas e locais, os quais antes tidos como inexistentes, tiveram sua existência confirmada pela arqueologia. A Bíblia se destaca pelo seu conteúdo moral e espiritual, provocando mudança positiva no comportamento do homem que, como terreno fértil, acolhe em seu coração a mensagem do Evangelho ou boa semente. Embora não tenha a Bíblia o propósito de se constituir um compêndio científico, em várias ocasiões se antecipou a ciência em séculos. Como exemplos, podemos citar no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, o qual foi escrito há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, onde está escrito que Deus suspende a terra sobre o nada, o que corresponde à lei da gravitação universal de Isaac Newton, publicada no século XVII. No mesmo livro, no capítulo 28, versículo 25, encontramos registrado
que Deus deu peso ao vento. Ora, vento é gás em deslocamento na atmosfera. Portanto, isto é uma referência à pressão atmosférica, a qual somente foi estudada e medida pelo físico e matemático evangelista Torricelli, que inventou o barômetro, o que ocorreu também no século XVII. Podemos também encontrar em Isaías, capítulo 40, versículo 22, uma referência à forma da terra, quando diz que Deus está assentado sobre o círculo da terra. A única fonte extra-bíblica a falar na forma da terra e estudá-la matematicamente foi o matemático, geógrafo, poeta, astrônomo e bibliotecário Eratóstenes, um grego natural de Cirene, na Ásia Menor, que viveu cerca de 200 a 300 anos antes de Cristo, enquanto Isaías viveu aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Podemos citar ainda a referência bíblica ao ciclo hidrológico em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7, e Jó, capítulo 36, versículos 27 a 20, onde é descrita a evaporação da água do mar, sua condensação nas nuvens e subsequente retorno à terra em forma de chuva. A Bíblia trata a respeito de sanitarismo e quarentena em Levítico como medidas profiláticas ou preventivas relacionadas às doenças parasitárias e infecto-contagiosas. A lei dada a Moisés por Deus determina o isolamento de pessoas infectadas e as ensina a lavarem suas mãos em água corrente ao tocarem em objetos contaminados ou cadáveres, antecipando-se a ciência, neste caso, em milênios. Os livros do Antigo Testamento que tratam de modo mais detalhado as normas da medicina preventiva são Levítico, nos capítulos 11 a 15, e Deuteronômio, no capítulo 23. No livro Levítico, encontramos ensinamento de como diagnosticar e proceder em relação às pessoas acometidas de doenças infecto-contagiosas como a lepra, atualmente designada como hanseníase ou mal de Hansen. No capítulo 14 desse livro, é abordado o exame físico desses pacientes pelo sacerdote, como também as cerimônias de purificação para os que se curaram de doenças. Há registro, no capítulo 19 de Números, da descrição dos rituais de limpeza e purificação para pessoas que tiveram contato com cadáveres. Havia desde então o cuidado com a higiene pessoal. Ainda em Levítico, a lei inclui normas de purificação corporal, tornando obrigatório o banho em água corrente após contato com fontes de infecção, como fluidos corporais, e também após o parto. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 12 a 13, a lei mosaica determinava que o povo evacuasse fora do arraial e sempre tendo consigo uma pequena pá para cavar um buraco e cobrir suas fezes, o que constitui educação sanitária e prática de medidas preventivas contra doenças transmissíveis. Animais que têm o potencial de oferecer maior possibilidade de transmitir doença e contaminação das pessoas são descritos na lei de Moisés como impuros, tendo seu consumo proibido no Pentateuco, onde se incluem os livros citados. Ao lermos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, e Lucas, capítulo 21,
encontramos advertências a respeito dos falsos mestres, como também em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e no Apocalipse, e ainda referência ao engano religioso, rumores de guerras e guerras, catástrofes como erupções vulcânicas, quando faz referência a calor intenso e fogo, terremotos, fortes tempestades, fome consequente a esses fenômenos, perseguição dos cristãos, esfriamento do amor pelo aumento da iniquidade e, como já é possível na atualidade pelo avanço tecnológico, a facilidade e velocidade do intercâmbio de pessoas entre diferentes países, da disseminação de doenças descritas como pestes. Também o avanço da tecnologia já permite que mais rápida e facilmente seja pregado o Evangelho em todo o mundo. Acharia você, por acaso, que tudo isso que vemos por todas as partes do mundo é mera coincidência, quando há muito Jesus já nos preveniu acerca de tudo que ocorre na atualidade? A Bíblia nos diz que Deus criou tudo quanto existe, exibindo o universo tal grandeza e complexidade que demonstram explicitamente o seu poder e a sua glória. A precisão e complexidade das leis que regem o universo são evidência da existência de Deus e do seu supremo poder. Deixou-nos Jesus Cristo palavras de conforto e esperança para nossos corações nos trechos bíblicos seguintes. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, não desista frente aos gigantes que se interpõem em seu caminho, diante da ansiedade, depressão, do medo e da insegurança que espalham no mundo como pandemia ou grande epidemia,
do aumento exponencial da criminalidade e inversão dos valores morais, porque assim está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, devemos usar as armas espirituais que Deus nos deixou para que, obedientes à sua palavra, possamos estar de pé, firmes e preparados para a sua volta, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eis as armas. Viver cada dia como se fosse o último, como preciosa oportunidade de o glorificarmos, de buscarmos conciliação com Ele, amando-o acima de tudo e de todos, sendo obedientes e praticantes da sua palavra, orando e vigiando sem cessar, ou permanecendo em espírito de oração, jejuando, usando sua armadura, composta do cinto da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e empunhando a lâmina afiada de 2 gumes, que separa a alma de espírito, a santa palavra de Deus, e assim alegremo-nos e ergamos nossas cabeças, pois embora não saibamos o dia nem a hora da segunda vinda de Jesus Cristo, sabemos que ela é iminente e, portanto, nossa redenção está próxima. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.